Eu não tenho medo do demônio, principalmente aquilo que nós entendemos como demônio no sentido mais pragmático da coisa. Eu não tenho nenhum medo disso, e você também não deveria ter. Para os mais religiosos, pode fazer o sinal da cruz, pode escrever. Os evangélicos podem escrever aqui, repreenda, aqui embaixo. Mas também escreva, ei Copini, tô aqui. E entenda que nós não devemos e não temos por que ter medo do demônio. E esse vídeo não é um vídeo religioso, não. Falo mais uma vez de Goiânia, espero que você goste desse vídeo aqui. Gosto muito de citar o livro Mais Esperto que o Diabo, onde o Napoleon Hill, de forma magistral, ele descreveu que, por alguns comportamentos que nós temos, o demônio controla a nossa vida. Mas nesse livro, o demônio não é necessariamente uma entidade do mal, demoníaca, maléfica, que vive lá no inferno segurando um tridente. O demônio são os nossos defeitos. Alguns comportamentos que fazem com que a gente esteja impedido de crescer e ter sucesso na vida. Por exemplo, quando a gente é uma pessoa alienada, a gente não consegue crescer. Quando a gente tem muito medo das coisas, a gente não consegue crescer. É assim que o Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele descreveu o diabo agindo sobre nós. É dessa forma que ele age. Não dá para saber no livro se ele estava se referindo a um diabo como um ser espiritual do mal, ou se ele estava apenas fazendo uma alusão ao fato de nos deixarmos controlar pelas coisas. Esse livro é muito antigo, mas ele parece que previu que as pessoas seriam cada vez mais controladas pelas mídias, pelos meios, e elas entrassem num ponto de zumbi, que é o segundo ponto, o ponto do drift mental, que eu já descrevi em outro vídeo. O modo drifting é uma palavra que o próprio Napoleon Hill ele usou muito nos seus livros, que não tem a ver com o Tokyo Drift, né, o Velozes e Furiosos, mas a palavra drifting, ela tem a ver com estar à deriva. Um ser humano no modo drift é como se ele estivesse à deriva. E hoje, com um vício tão grande em rede social, em conteúdo, cada vez mais a gente fica à deriva, a gente fica meio que compulsivo por desligar o nosso cérebro, e às vezes é quase como uma necessidade fisiológica de tanta informação que a gente consome. No próprio Instagram, nas próprias redes sociais, parece que o nosso cérebro não aguenta e ele pede um desligamento. E qual que é a forma mais fácil de desligar o cérebro hoje? É consumindo mais conteúdo. É nesse ponto do cérebro se tornando uma gelatina que é o teu momento de desligar o cérebro, só que teoricamente você deveria estar descansando, mas está cansando ainda mais. Está botando mais informação para dentro. E já percebeu que quanto mais tempo tu passa ali, tu não consegue trabalhar, se trabalha com a cabeça depois disso, tu fica mentalmente cansado, mentalmente exausto, mesmo pensando, mas eu não fiz nada hoje, eu só passei 1h30 vendo TikTok. Só isso, como se isso não cansasse o teu cérebro. Isso é ser uma pessoa que está à deriva. O que isso tem a ver com o título do vídeo, Copini? Voltemos ao Napoleon Hill. Ele nos diz que é dessa forma que o diabo opera na nossa mente. E claro, isso é só uma alusão. Se esse for o diabo, então, eu não tenho medo dele. Porque eu entendo tudo isso e todos os comportamentos, não só de modo drift, como ficar vegetando ou ficar com medo de fazer as coisas. Eu tenho um nome para isso. Eu tenho um nome. Esse nome chama-se pulsão de morte. Nós vamos entender isso de maneira quase que energética, tá? Vamos entender o seguinte, que quando a gente nasce, na nossa infância, a gente é muito energético. A gente é muito... corre para lá e para cá, tem muita vitalidade, porque a gente tem mais pulsão de vida. E a vida vai passando. E a gente vai ficando com um pouquinho menos, talvez. Um pouquinho mais letárgico, tem mais coisa para fazer, o tempo passa mais rápido, tem mais compromisso, mais responsabilidade. E a gente tem cada vez menos pulsão de vida. Só que chega um ponto em que a gente não pode entender a diminuição da pulsão de vida e o aumento da pulsão de morte como algo natural na nossa vida. Porque por mais que isso seja um caminho natural, a gente tem que ter cada vez mais vontade de desistir da vida ao longo dela, a gente tem que administrar isso. A gente precisa ter essa administração de vida
e administração de morte, né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, cara, uma senhora, que ela falava muito em apocalipse. Ela era daquelas religiosas, sabe, que o tempo todo falava de apocalipse vai acontecer. E, cara, eu te respeito se tu pensa que vai ou que não vai, se tu acha que isso aí é tudo besteira. Inclusive, deixa a tua opinião sobre o apocalipse, o fim do mundo, o fim dos tempos conhecidos, aqui nos comentários. Se tu acha que esse negócio já está acontecendo, se vai acontecer, se já aconteceu, ou se nada disso faz sentido. A minha visão disso tudo, pegando o gancho dessa senhora, é que cada pessoa tem um apocalipse que merece. Tem um apocalipse individual acontecendo na nossa própria vida. Essa pessoa em questão era uma pessoa que não está mais entre nós. É uma pessoa que ela nitidamente era uma ótima pessoa, mas ela é uma pessoa que tinha meio que desistido da vida há muito tempo. E como um mecanismo quase que de defesa, quase que psicológico, ela falava o tempo todo de apocalipse. E era uma coisa tão intensa que ela pensava assim, por que eu vou fazer tal coisa se o mundo vai acabar? Por que eu vou no mercado comprar tal coisa se o mundo vai acabar? Por que eu vou me alimentar bem se o mundo vai acabar? Vai para tudo pro ralo mesmo. Ela estava nesses pontos, mas ao mesmo tempo muito religiosa, muito devota, mas estava convicta de que o mundo estava se acabando, no sentido de que não passaríamos do ano 2024. E aconteceu que ela nos deixou, é uma pessoa que conviveu conosco, comigo, com a minha família, e ela nos deixou. Ela foi para uma outra dimensão, digamos assim. E foi de um jeito difícil para ela e para as pessoas que gostavam dela. E quase tão difícil como seria um apocalipse. Então eu entendo que cada um tem o seu apocalipse individual. E desculpa se os religiosos não concordam, a gente pode ser adulto o suficiente agora para discordar um do outro com maior respeito. Ao mesmo tempo eu acho que cada um tem o seu demônio individual. E isso não é um lado sombrio que vai me transformar num psicopata. Não, é claro que não. Não tem a ver com maldade, não tem a ver com fazer o mal, apesar de que algumas pessoas são sim desse jeito, mas é outro assunto. Isso aqui tem a ver mais com eu deixar a pulsão de morte tomar conta de mim. E toda vez que eu deixo essa pulsão de morte tomar conta, é como se eu estivesse desistindo um pouquinho mais da vida. E as pessoas encaram isso como entrar num estado de melancolia, onde agora eu não quero fazer mais nada, nada faz mais sentido, estou melancólico, e etc. Só que isso não é só isso, é bem mais, assim, sutil. Quando eu digo para mim mesmo que eu vou, a partir de agora, ter uma rotina, seguir um hábito, eu vou para academia todo santo dia, eu vou seguir a minha dieta, eu vou comer certinho, eu vou fazer o que eu estou prometendo. Aí chega no dia seguinte, eu tenho preguiça, eu não consigo acordar no horário, ou melhor, eu até acordo, mas eu não consigo levantar da cama porque eu fui rendido pela preguiça. A pulsão de morte me venceu. A pulsão de morte, uma força invisível, quis me deixar estático. Eu não consegui vencer a preguiça, ou seja, a minha pulsão de vida foi mais fraca do que a pulsão de morte. O meu ser divino foi mais fraco do que o meu demônio interno. Faz sentido? Agora, quando tu tem medo disso, quando tu vê isso como um ser extraterrestre, multidimensional, que vai dominar a tua vida, aí sim tu vai ser rendido pela pulsão de morte, tu vai viver de pulsão de morte, aliás, tu vai morrer pela ausência de pulsão de vida, pela ausência de vontade. E nada mais morto do que ser uma pessoa inerte, sem vontade de fazer as coisas, uma pessoa apática. A pessoa quando está apática muda até a feição dela, até a cara dela de apatia, da vontade de vomitar. Então a questão aqui é ter vontade, é ter potência e é ter pulsão de vida. Pulsão de vida, um sinônimo para isso, para tu entender melhor, positividade. Positividade, ser uma pessoa positiva, com atitude positiva, com atitude proativa, tentar ver o lado bom das coisas, tentar ser pragmático, enquanto que a pulsão de morte nada mais é do que negatividade. Só que eu uso esse termo porque ele me dá uma margem um pouco maior para te fazer entender com mais profundidade. Não tenha medo desse negócio aí não, cara. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só tu tem que vencer a luta própria, a luta individual, a causa é só tua.
Deixe um Ecopinito aqui, vou encerrar esse vídeo, nos falamos amanhã, mas amanhã nos falamos de outro local, não mais aqui.